Boa tarde, pessoal, meu nome é Renan, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal Motorista Sincero. 4 coisas que são desperdícios de dinheiro na vida de um motorista de aplicativo. Pessoal, tem muita coisa onde o motorista de aplicativo gasta dinheiro desnecessariamente. Nesse vídeo eu vou falar apenas 4 coisas que pode mudar a sua vida de motorista de aplicativo, pode te deixar num outro patamar, vai fazer você ganhar mais dinheiro. Mas para isso eu preciso que você curta esse vídeo, comente, que você se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo como esse, tá ok? Vamos lá! Eu vou tentar aqui criar uma linha cronológica dos erros mais cometidos pelos motoristas de aplicativo. Vamos pegar lá do início, quando ele cria a conta do aplicativo, até o dia de hoje. Desse jeito, quem está entrando pode se proteger desse problema e quem está há mais tempo rodando nos aplicativos pode ver aonde errou e tentar consertar. Mas é claro, a pessoa só consegue se consertar se não vier aqui e colocar 600 problemas pessoais no meio, né, simplesmente para não assumir a culpa da própria vida. Mas sem enrolação, vamos lá. O primeiro erro é um dos principais, é o que mais tira dinheiro do bolso do motorista. E esse erro é comprar carro com juros abusivos. Sem dúvida nenhuma, é um dos piores erros que o motorista pode cometer. Errar na compra da sua ferramenta de trabalho. Mas calma, que esse tema aqui é polêmico. E como já dizia o Jack Stripador, vamos por partes. Primeiro de tudo, existe aquela pessoa que não tem opção. Só tem que aceitar os juros abusivos e comprar o carro. Renan, eu não tenho dinheiro. Eu preciso trabalhar, também não tenho trabalho. E a única forma de eu fazer isso é indo lá e financiando o único carro que me deram direito. Foi um Logan 2018. Sem entrada em 48 vezes de 2.100, 2.500 reais. Cara, vai lá e faz. Vai lá e faz. Eu não posso falar para essa pessoa, não, fica sem dinheiro, fica sem trabalho e quando cair do céu você vai e financia do jeito certo. Não tem como. Vai lá e faz. Esse é o melhor custo-benefício? Veja bem, melhor custo-benefício, não mais barato. Porque às vezes o barato vai te dar dor de cabeça. Mas se sim, cara, vai fundo. Porém, temos aquele motorista que quer um carrão para trabalhar. Ele acha que ele precisa de um Virtus Highline 2024 de cento e poucos mil reais. E cara, a verdade é que não precisa. Você com esse carro vai receber exatamente as mesmas corridas que a outra pessoa que comprou um Logan de 45 mil. E cá pra nós, tem carro que é desnecessário em certas categorias, né não, amigo? Pra que você vai se enfiar num financiamento de um Virtus de 110 mil, um Onix Plus Premier de 100 mil, né? Sei lá, um HB20 top de linha? Se nessa faixa de preço, até menos, cara, até menos, existem carros que já entrariam na categoria Black, como o Creta, por exemplo, tem T-Cross mais barato. Para mim isso é desnecessário, né? E é jogar dinheiro fora. E também, cara, tem aquele motorista, o experientão, o que gosta de abrir a boca e falar, eu tô há 8 anos no aplicativo, eu tenho 40 mil corridas, né? Mas que ele continua pagando juros abusivos. Esse não dá para entender. Esse é aquela cabeça que acha que experiência é inteligência, e não é. Às vezes a pessoa tem um carro quitado, ou está acabando de quitar o carrinho, né, um carro relativamente novo, que supre todas as necessidades dele, mas ele quer trocar de carro. Ainda mais agora que estamos vendo o surgimento em massa dos carros elétricos, ele quer ter um carro elétrico. Ele usa de qualquer desculpa para gastar dinheiro, para poder adquirir esse bem. Aí vamos lá, o que mais acontece? Ele sai lá do Kicks 2020 dele, já quitado, ou faltando algumas parcelinhas para quitar, onde o gasto dele gira ali em 2.000, 2.500, até 3.000 reais, já tá salgado, mas até 3.000 reais por mês, né? Gasto geral, tudão, PVA, manutenção, seguro, combustível, tudo, né? E ele quer sair disso para um elétrico que vai custar só de parcela 3K, 3,5, 4. Isso são exemplos que eu tenho aqui no Rio de Janeiro. Ele esquece que o carro tem gastos com pneu, seguro, energia, IPVA, manutenção. Tem tudo isso, cara, é um carro normal. Eu tô dando aqui a porrada nos elétricos porque é o que o pessoal mais gosta, então a gente gosta de apertar na ferida. Enfim, esse gasto com o carro pode ser pequeno ou ele pode ser a sua ruína. Beleza, com o carro na mão, aplicativo ligado e começando a trabalhar, vem o segundo problema. O segundo gasto mais desnecessário que o motorista de aplicativo pode ter é não utilizar de técnicas de direção para economizar combustível. Esse aqui é outro ponto polêmico, né? Porque você vê duas pessoas com o mesmo carro no mesmo lugar, mas uma está fazendo a média de 7 km por litro e outra fazendo 13. Vamos botar aqui uns números bem grandes, né?
pessoal entender melhor. E essa diferença toda, cara, causa um baita prejuízo no fim do mês. Eu vejo motoristas aqui no Rio de Janeiro que conseguem fazer mais de 13 com um Argo, né? Faz 15, por exemplo. Como eu vejo motorista também que tem um Polo, também tem um Argo, que faz 8, 7. Cara, essa diferença é muito absurda. Vocês vão ver por quê, olha só. Se você tem lá um carrinho 1.0, o ar-condicionado, mesclando corridas em percursos urbanos e rodoviários, o normal é fazer uma média acima de 12 km na gasolina. Acima disso. Vocês podem ver aqui que com um fastback eu faço 13, 12, 14. Num dia com muito trânsito, cara, muito trânsito, 10, 9,5. Só que eu vejo os motoristas fazendo 7 km por litro. Agora imagina só, essas duas pessoas rodando 5.000 km por mês, usando aqui o preço da gasolina do Rio de Janeiro, que é R$ 5,65, o motorista que fez 12 km gastou R$ 2.354 de gasolina no mês, né, nesses 5.000 km. Enquanto o outro motorista que fez 7 gastou R$ 4.035 com combustível. Uma diferença de R$ 1.681. Cara, mais de um salário mínimo indo para o ralo só porque a pessoa não sabe dirigir de forma econômica. E o pior disso, ele usa desse problema, ele não sabe dirigir, então isso vira um problema na vida dele. E ele usa desse problema de gastar R$ 4.000 de combustível para se enfiar na parcela alta de um carro elétrico, porque não bebe combustível. Só que se ele não está sabendo dirigir um carro a combustão, ele também vai pecar na hora de dirigir um carro elétrico. Ou um híbrido, que seja, né? Mas acaba caindo no primeiro erro do vídeo. E olha como um erro puxa o outro. Para você ter uma noção, a cada km por litro que você economiza no mês, né, naquele mês que você rodou 5.000 km, são R$ 214 a menos que você gasta com combustível. Eu já postei um vídeo aqui ensinando a você melhorar o consumo do seu carro, dirigindo de forma correta, né? E vou deixar aqui no final do vídeo. Acabando esse, você vai lá e assiste outro, ok? Terceiro ponto, onde o motorista erra muito. Só comer na rua. Cara, é um gasto necessário? É, você precisa comer, mas sempre tem como melhorar. Veja só, a pessoa fica 10 horas na rua, ela precisa beber água, precisa comer um lanche, precisa tomar um café para ficar acordado, precisa almoçar. Se essa pessoa consumir, sei lá, 3 garrafinhas de água, aqui no Rio de Janeiro dá uns R$6, mais 2 copinhos de café, que também dá uns R$6. Fora o almoço, né, que é uma quentinha aí com Guaraná, não sai por menos de R$15, se fizer uma média de todos os lugares. Por baixo, essa pessoa já gastou R$27, mais uma balinha aqui, outro algo ali, R$30 para fechar a conta. São R$660 e 22 dias de trabalho. Aqui em casa, eu gasto R$1.100 de mercado para 3 pessoas, incluindo a comida que eu levo para a rua. E para durar 30 dias, não só 22 dias igual na conta dos 660. E olha só, a gente compra muita besteira também. 660 já é metade dessas compras. E ainda tem a parte do tempo que você perde procurando um local para comer. Aí tem que desligar o aplicativo, perde tempo, perde dinheiro, perde tudo. Enfim, dá para baixar muito esses custos levando tudo de casa. Aí nesse ponto é onde uns falam: ah, deixa de ser fariseu, é uma diferença insignificante comer na rua ou levar de casa. Essa diferença é pequena, assim como a do combustível, a do lava-jato, a da manutenção, né? A de um monte de conta de casa e mais outras 30 pequenas diferenças. Aí quando você vê, a sua vida tá cheia de pequenos furos, pingando dinheiro para fora dela e nunca sabe o porquê de não sobrar dinheiro no final do mês. O próximo gasto besta que um motorista de aplicativo tem é não fazer a manutenção preventiva do carro. Essa parte já fica mais difícil. É algo que a pessoa precisa ter um certo conhecimento, né, um conhecimentozinho na área. Por exemplo, as correias auxiliares, né, o óleo do câmbio, o disco de freio, essas peças geralmente são trocadas com 40, 50, 60 mil quilômetros. Tem as velas que duram próximo a isso também. Enfim, uma série de itens que deve ser trocado antes de dar problema. Porque imagina você, cara, sabadão à noite, dia bom para trabalhar e a correia do alternador arrebenta. Você vai perder seu sábado, vai pagar um reboque, vai perder o domingo porque não tem nada aberto, talvez até a segunda-feira para fazer a manutenção. O que você gastaria um dia para resolver isso aí, R$200, né? Tô chutando aqui, não sei o valor não. E R$200, vai perder 4 dias de trabalho. Vai deixar de ganhar uns R$1.500, vai perder o valor da manutenção, o valor do reboque e ainda tem que torcer para não ter danificado mais nada. Cara, o número de motorista que deixa o carro chegar num estado deplorável de segurança, de manutenção, é absurdo. Todo dia eu vejo vários motoristas parados na rua por algum problema mecânico.
É claro, tá difícil manter o carro, as peças estão caras, as corridas estão baratas demais, mas você tem que antecipar os problemas. Porque se deixar acontecer para resolver, já era. Vai perder muito mais tempo do que se fizesse a manutenção corretiva. Como que você pode resolver isso? Não adianta perguntar no Google, né? Porque ali tem muita informação errada, né? Tem muita informação antiga. É melhor pesquisar no YouTube alguém que fale sobre o seu carro em específico. E também ter um mecânico de confiança, né? Que isso vai te ajudar nesse assunto. A realidade é que estamos passando por uma transformação na forma com que vemos o trabalho. Você está pegando milhões de pessoas que estão acostumadas com o regime de CLT, pessoas acomodadas, acostumadas a ter um patrão dando as ordens, onde essa pessoa só tem a preocupação em executar. Tanto faz para ela se está dando lucro, se vai dar certo ou não. O importante é que no começo do mês o salário está no bolso, certinho. Aí você pega essas milhões de pessoas, joga num trabalho onde ela tem que pensar como patrão, ela tem que entender da empresa dela, entender de finanças, mecânica, de logística, fluxo de caixa, antecipação de problemas, reserva de emergência, pensar qual é a melhor forma de trabalhar, quais dias, aonde, qual ferramenta, tudo que um autônomo / empresário se preocupa, agora é você que tem que se preocupar com isso. Aí o resultado é esse, mais da metade dos motoristas perdidos nos números e não entendendo como uns conseguem e outros não. Junte esses problemas a gastos desnecessários em casa, como anuidade de cartão de crédito, manutenção de conta de banco, várias contas de streamers que não usa, saidinha toda semana para comer fora. Comece a organizar as suas despesas. Quando você baixa as suas despesas, cara, você ganha de dois lados. Quer ver só? Primeiro, você passa a ganhar mais dinheiro porque sobra mais, correto? E depois, você passa a trabalhar menos, já que você tem menos despesa para pagar. Desse jeito, você consegue tirar o máximo de proveito possível dos aplicativos. O que não vai adiantar, não adianta nada, você ficar reclamando da vida, reclamando da empresa, reclamando do governo, reclamando de tudo, né? E você mesmo não muda. E olha só, vou dar uma dica extra aqui. Todo dia, cara, quando você chegar em casa, tira aí 30 minutinhos para pesquisar sobre duas coisas para sua vida: organização financeira e mecânica e mercado automotivo. Por que, Renan? Porque você precisa aprender sobre a organizar suas finanças. Isso não é ensinado na escola, seus pais não ensinaram isso, então você precisa aprender. Você não vai aprender em um dia, por isso que você vai todo dia tirar um pouquinho do seu tempo para assistir um videozinho sobre isso. Todo dia você procura um videozinho lá dos temas de até 15 minutos, senta a bunda lá e assista esse vídeo. Sabe por quê? Esses dois temas são os mais importantes no nosso trabalho e são exatamente os temas que 90% dos motoristas não tem noção nenhuma do assunto. Para de ficar jogando a tela para cima lá no Instagram, perdendo tempo com um videozinho bobo que não te agrega conteúdo nenhum. Você perde horas preciosas da sua vida com isso e não aprende nada. Começa a focar em conteúdos interessantes, conteúdos que vão te dar conhecimento, vão te gerar conteúdo, né? Porque olha só, vê se eu não tô certo. Você abre o Instagram, o YouTube, o TikTok, começa lá a ver uns videozinhos bestas até ficar entediado, horas depois. Aí você vai lá no botãozinho de fechar todas as abas ao mesmo tempo e fecha tudo. Pô, fechou tudo. Não passa 30 segundos e você já abriu o Instagram de novo e tá vendo o vídeo de novo. Por quê? Porque na sua barra de notificação apareceu a notificação de um videozinho lá que você acha engraçado e clica. Aí tu continua jogando pra cima lá. Cara, se você começar a assistir vídeos que te gera conteúdo, eles vão começar a te mandar mais vídeos que gera conteúdo. Aí esse tempo que você está perdendo sem aprender nada, você começa a investir esse tempo em algo que vai te gerar conhecimento. Esses videozinhos bobos, engraçados, de dancinha, de musiquinha, né? É um vício, cara. Larga esse vício de mão e procura se viciar em conteúdo que vai te gerar conhecimento, tá ok? Então, com essa última dica, eu me despeço de vocês. Um abraço a todos e até a próxima.